Bom dia, tudo bom? Eu sou o Vitor, e agora a gente tem a palestra com o Rocha. Primeiramente, eu queria agradecer ao Léo e ao Felipe por terem aceitado os nossos convites. Eu, principalmente, eu sou fã do trabalho de vocês, acompanho tem um tempo, e queria agradecer. E desculpa também a encheção de saco, porque a gente encheu muito o saco de vocês. E, E eu queria falar um pouco do conteúdo de hoje. Os meninos eles vão apresentar um pouco da trajetória, como que abre um estúdio de design no exterior. Eles têm a Porto Rocha em Nova York e eles trabalham com várias marcas grandes e também vão mostrar um pouco do trabalho deles do Museu Nacional, que é incrível. E então, novamente, gente, obrigado, muito obrigado mesmo por estar fazendo esse trabalho junto com a gente, porque é um evento para estudantes de design, é itinerante, é sem fins lucrativos, e é isso. E agora é com vocês. Obrigado a vocês demais pelo convite. A gente está super feliz de participar e compartilhar um pouquinho mais sobre o estúdio, os nossos projetos. Boa. Vamos compartilhar a tela? Vamos. Ver se dá certo aqui. Mas já vou me apresentar, eu sou o Léo. Peraí, aqui. Foi? Dá para ver a tela? Acho que a gente não vai saber. Acho que a gente precisa de alguma confirmação, né? Só para ter certeza que tá rolando a tela. Rolou a tela? Acho que a gente tá vendo ali. Rolou, legal. tá, legal. Vamos lá então, pessoal. Bom, eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. A gente tem um estúdio chamado Porto Rocha, aqui em Nova York. A gente abriu o estúdio faz mais ou menos 1 ano e pouquinho, mas eu e o Felipe, a gente já se conhece há muitos anos, a gente tem trabalhado juntos há mais de 5 anos. Quer dizer, mais 5 anos não, mais 5 anos, mais ou menos, né? Por aí. Eu me mudei aqui para Nova York. Tem uma fotinha nossa aqui. Eu me mudei para Nova York há 10 anos atrás. Felipe, você se mudou há 5 anos, né? Sim. E desde que a gente se encontrou, a gente começou a trabalhar juntos. E o negócio foi crescendo, a gente foi recebendo projetos maiores, oportunidades maiores, e chegou num ponto que a gente teve que tomar essa decisão de ou manter os nossos empregos fixos ou abrir o estúdio. E aí a gente acabou seguindo o caminho do estúdio. Então... o Léo resumiu muito. Foi um grande resumo, mas não, para contar um pouquinho mais, quando eu me mudei, eu vim para Nova York para estudar design na School of Visual Arts. Aí eu fiquei lá por 4 anos, enquanto isso fazendo estágios em paralelo. Depois, assim que eu me formei, eu estagiei na Pentagram. Depois fui para Collins, fiquei lá por 4 anos como diretor de design. E aí abri o estúdio com o Felipe. Sim. No meu caso, eu estudei design em São Paulo. Sou de São Paulo. Na verdade, o meu primeiro contato com design foi ainda na época do ensino médio. Em São Paulo existem essas escolas técnicas. Não sei se é uma coisa especial de São Paulo ou se existem em outros estados do Brasil também, em Minas, não sei, mas na época que eu fiz o ensino médio, tinha essa opção de fazer o ensino médio com a especialização em design gráfico. E, enfim, foi o meu primeiro contato com design e eu sou muito grato que eu tive a oportunidade de ter esse primeiro contato com design gráfico ainda na escola. E desde então já sabia que era isso que eu queria meio que fazer como profissão. E foi muito natural para mim quando tive a oportunidade de começar a faculdade em São Paulo e ir para esse caminho do design. E, enfim, trabalhei por um tempo em São Paulo com design, principalmente com publicidade, né? Porque eu acho que no Brasil, assim, publicidade é um caminho mais fácil de você fazer design. Sim. Inclusive, eu esqueci de contar que eu vim para Nova York para estudar publicidade, originalmente. E aí, no meio do caminho, eu percebi que não era o que eu curtia fazer, e aí mudei minha formação para design. Mas eu sempre adorei design, mas eu nunca conseguia imaginar isso como uma carreira que seria viável.
comercialmente falando. Sim. Mas aí depois eu falei, não, dá sim para ser designer. E daí ainda na época da faculdade, assim, tanto que eu fiquei muito feliz com o convite do R Contornos, porque eu lembro, na época da faculdade, de estar muito ocupado com trabalho, com faculdade, e nunca consegui ir a esses eventos, né? Eu lembro que o pessoal da minha sala sempre ia no R-Design, no N-Design, mas eu nunca tive como ir. Então, fico feliz de poder participar, mesmo que de forma remota, dessa edição. Enfim, obrigado mais uma vez pelo convite. E eu me mudei para Nova York muito por causa de trabalho, né? Eu tive uma oportunidade muito do nada de trabalhar por alguns meses no Sagmeister Walsh, que é um estúdio que hoje em dia não existe mais aqui em Nova York, hoje em dia é só N Walsh, mas na época que eu vim para cá ainda era Sagmeister N Walsh. E lá eu fiquei acabei ficando por 2 anos lá. Nesse meio tempo eu conheci o Léo aqui em Nova York e a gente meio que a gente começou a trabalhar muito por acaso, assim, muito porque ou eu ou ele, a gente tinha um freela para fazer e um precisava da ajuda do outro, até chegar um momento em que os freelas foram ficando mais e mais constantes e ocupando mais e mais do nosso tempo, e a gente teve que tomar essa decisão entre focar nos trabalhos freelancer ou ir para um lado, assim, cada um meio que tocar o seu trabalho full time. E a gente acabou decidindo focar no estúdio. Foi uma decisão assim que a gente demorou para tomar, mas quando a gente tomou, a gente já sabia que aquilo era o certo a se fazer. A gente não conseguia imaginar que no primeiro ano de estúdio a gente ia passar por uma pandemia, enfim, que a gente ainda está passando e a gente ainda está entendendo, né, quais são as consequências disso. Mas até agora a gente está muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo e, obviamente, né, não é tudo maravilhas, né? Acho que cada estúdio, cada empresa tem o seu processo de se adaptar, principalmente nesse momento tão difícil, né, para o mundo inteiro. Mas eu acho que também está sendo um aprendizado para a gente de como trabalhar remotamente, de como se adaptar nesses novos estilos de trabalho. E administrar o estúdio também. E administrar o estúdio, né? Porque no final do dia eu acho que a gente estava muito acostumado a fazer design, focar em design e cuidar de uma empresa, tocar uma empresa, principalmente como imigrante nos Estados Unidos, acaba exigindo de você muito tempo e muita energia. Você não falou do Spotify, né? Pois é, também não falei do Spotify. Enfim, depois que eu saí do Sagmeister Walsh, eu trabalhei por mais 2 anos no time de design do Spotify, aqui em Nova York, que a princípio eu não sabia muito se ia ser uma coisa boa ou não, porque eu nunca pensei assim, em trabalhar só para uma marca o tempo inteiro. Mas acabou que o Spotify foi muito legal, porque é uma empresa que se relaciona com música e cultura. E para mim fez muito sentido naquele momento eu estar associado com música e cultura e com o Spotify. E eu acho que foi uma experiência muito boa para o Porto Rocha também, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa marca e estar em contato com várias pessoas dessa marca. Eu acho que e principalmente para fazer branding, é muito legal e muito importante também estar dos dois lados, né? Do lado do estúdio de design e do lado do cliente também. Então, acho que essa experiência do Spotify é uma experiência que a gente acaba trazendo bastante para o dia a dia do estúdio. Sim. E nosso estúdio a gente descreve como um estúdio de design focado em branding aqui em Nova York. Então, a grande maioria dos trabalhos que a gente faz é em branding, muito pela nossa experiência também de trabalho, eu vindo da Collins, o Felipe vindo do Sagmeister Walsh e do Spotify, entendendo esses dois lados, né? Inclusive, eu estava trabalhando no sistema de identidade visual do Spotify, na época que o Felipe estava trabalhando lá, então muito dos sistemas que eu estava trabalhando acabavam chegando lá para o Felipe trabalhar e executar, então a gente tinha essa relação de trabalho já naquela época também. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que a gente, além de trabalhar junto, ser dono do estúdio, a gente é casado também, então, enfim, tudo Sim. misturado. Uma bagunça. E a gente tem um time, desde que a gente abriu o estúdio, a gente
cresceu bastante. A gente tem sido muito gratificante ver o resultado do estúdio. E a gente está com um time de 7 pessoas, e a nossa gatinha, que talvez apareça aqui daqui a pouco, a Zoe. E além disso, a gente também traz muitos designers de fora. A gente acredita muito a gente tem essa nossa rede, né, de contatos que a gente traz para cada projeto. A gente acredita muito em montar times específicos para cada cliente, desafio. Mas esse é o nosso time, e sem eles, nada do que a gente está fazendo seria possível. E aí, eu acho que a gente queria focar hoje em branding. Então, aqui tem um videozinho que é só, tipo, bem rápido, alguns dos nossos projetos que a gente tem feito desde que a gente abriu o estúdio. Mas hoje a gente vai focar em um projeto em específico, que é o Museu Nacional de Brasília. Foi um projeto que a gente fez ano passado, em parceria com a Manufatura, que é uma agência lá de Brasília. É um projeto pro bono, para uma instituição cultural pública. Então, é um projeto bem interessante, porque tem vários desafios e vários aspectos que a gente teve que considerar. E eu acho que talvez ajude a gente a entender mais ou menos o processo de branding, o processo que a gente passou para entender os desafios do museu e como que o design pode cumprir um papel muito importante em resolver esses problemas. Eu acho que antes de ir assim, para o projeto e começar a falar do projeto, eu acho que vale também compartilhar um pouco qual que é a nossa visão de branding e do que a gente acredita que faz sentido hoje em dia, assim. Acho que a gente tem... acho que a grande proposta do nosso estúdio é poder trabalhar com marcas muito pequenas, com iniciativas que são iniciativas culturais, com artistas independentes, que eu acho que é normalmente, né, o que os designers mais gostam de fazer, trabalhos que sejam relacionados à cultura. Mas eu acho que a gente também gosta muito de trabalhar com marcas e projetos que tenham uma escala muito grande e que tenham um impacto muito grande também. Assim. A gente gosta muito desse balanço entre projetos muito pequenos e que querem um craft, uma atenção ao detalhe muito especial, mas projetos muito grandes também, que têm um impacto muito grande e que tem um alcance muito grande também. A gente gosta muito da ideia de fazer design que seja com uma qualidade muito boa, mas também muito acessível. Que atinja muita gente também, né? Muito acessível, muito fácil de entender, muito fácil de ler. A gente acha que é muito valioso quando, né, quanto mais pessoas entenderem o que a gente está falando, melhor. E eu acho que também isso, voltando ao assunto do estúdio, eu acho que muita da motivação para a gente abrir o estúdio vem daí também. Porque além da demanda, lógico, que estava vindo bastante demanda, projetos maiores, eu acho que a gente se encontrou assim num lugar que a gente não sabia para onde ir. Qual que seria o próximo passo, né? E a gente pensou que daria talvez para fazer um estúdio que tem uma perspectiva um pouco diferente, justamente pensando no que é design e branding hoje em dia, né? Com tudo que está acontecendo no mundo, com todas as mudanças que estão acontecendo, um design que seja um pouco mais que tenha mais propósito, que seja um pouco mais consciente e que tenha impacto também. Então, acho que esse é meio que o resumo do estúdio. A gente pode, acho que, focar agora no museu, né? Sim. Então, a gente também, dentro de branding, a gente trabalha muito com sistemas de identidade visual. E aqui é só meio que, geralmente, como que o processo de branding ocorre. São essas as etapas. É lógico que alguns projetos são diferentes, mas geralmente é assim. A gente recebe um brief. O brief é a parte mais importante, eu diria, do projeto. E é muito importante que o cliente consiga apresentar de forma super clara exatamente o que ele está procurando, quais são os objetivos, para você entender qual que é o propósito desse projeto. E daí a gente entra numa fase de pesquisa. Pesquisa inclui tanto pesquisa de mercado, pesquisa de competidores, pesquisa de target audience, né? Audiências, né? E também o contexto, né, de onde vive essa marca, o contexto cultural, o contexto social
para você entender o universo dessa marca. E aí, normalmente, a gente tem uma fase de posicionamento e estratégia. Então, a gente começa a ter insights e conclusões e como que a marca vai se posicionar dentro desse contexto. E aí, sim, a gente vai para a fase de design. Então, o ideal é que quando você entra na fase de design, você já tem assim, um foco muito grande em relação ao objetivo do que você está fazendo. Isso ajuda muito no processo de decisão, né? Eu acho que o design, no final das contas, é um grande processo de várias decisões. E quanto mais informações você tem para te ajudar a tomar essas decisões, tanto mais fácil mas também o design fica muito melhor. Sim, tem muito mais profundidade, né? Acho que a gente vem aprendendo, acho que a cada projeto que a gente faz e quanto mais conversa com os clientes e com as pessoas que vivem a marca o dia inteiro, ou tem muito conhecimento, né, na empresa, quanto mais essa troca acontece, eu acho que mais profundidade tem o nosso trabalho e mais legal, mas não apenas visual e bonito né, algo legal, cool. Acho que mais do que isso, cada vez mais, acho que a gente quer resolver o problema e realmente entender de onde vem a necessidade e os desafios. E aí depois a gente tem a fase de guidelines, que é quando a gente pega todo o design e a gente transforma num sistema que funciona. Então a gente tem que imaginar, agora que a gente vai entregar esse documento, quais são todas as pessoas que vão interagir com a marca e vão executar a marca no dia a dia. Então, um sistema, né? E aí, de vez em quando, também rola a produção. Então, executar as peças finais, executar site, ou enfim, qualquer coisa. E a parte de guidelines, eu acho que varia muito também da escala do projeto, da forma como o projeto vai ser executado, se o nosso cliente tem ou não um time de design interno, se a gente precisa fazer algum tipo de workshop ou não com um time de design que vai executar a marca também. Então, acho que isso também depende muito do projeto em si, da escala do projeto. Então, vamos lá para o museu. Então, esse é o museu, vocês devem já ter visto, pelo menos fotos, né? É um museu muito icônico, muito lindo lá de Brasília, do Oscar Niemeyer. Então, a gente foi convidado para fazer a identidade do museu, e a gente ficou super feliz pelo convite, né? Por ser um museu tão icônico. Mas aí, rapidamente, vamos falar do objetivo do projeto, né? Isso foi o brief que a gente recebeu. De novo, muito importante o brief. Mas o objetivo foi atualizar a identidade visual e posicionamento da marca, utilizando o design como ferramenta para aumentar a visibilidade do museu em termos de visitação, rentabilidade e colaborações, engajando a comunidade e transformando o museu em um espaço mais inclusivo. Então, esse foi o objetivo principal, né? Só que dentro disso, a gente também identificou alguns desafios, que eram bem específicos do museu. Então, o primeiro desafio é que o museu, na época, utilizava linguagens visuais diversas para comunicar cada exposição ao evento. Então, a gente fez uma pesquisa para ver como é que ele estava se comunicando e, imediatamente, a gente percebeu que, basicamente, não existia marca, né? Não existe nenhuma consistência ou elementos que são reconhecíveis. Ou seja, isso podem ser posts de qualquer um, não necessariamente do museu. Até parece o onde está o óleo aqui, né? Se você for procurar onde está o logo do museu, sempre está muito escondido. Muito escondido. Ou seja, não existia uma identidade, né? E aí a gente também percebeu que essa inconsistência acabava confundindo a identidade do museu e diluindo pontos de vista, dificultando a construção de um vínculo consistente com o público. Então, se o objetivo era atrair o público e criar um vínculo maior, a gente precisaria mudar isso. O outro desafio é que tanto nas comunicações externas quanto nas comunicações internas não existia nenhuma consistência. Então, aqui era como o sistema de sinalização do museu funcionava. Então, não tinha nenhum sistema, na verdade, né? Cada sinalização parece que foi feita num tempo diferente, eles foram adicionando ao longo dos anos, e aí acabou que não existia uma consistência. E eu acho que acho que um bom exemplo para falar de como não existia consistência é até o nome do museu, né? A gente, em alguns momentos era Museu Nacional do Conjunto Cultural, Museu Nacional tinham várias, dependendo da aplicação, eles chamavam o museu de uma forma diferente. Sim. Então, a falta de consistência começava pelo próprio nome. Então, a nossa proposta foi criar um sistema de design flexível que unifique a linguagem visual do museu em todos os seus canais de comunicação, plataformas e novas mídias.
Então, esse foi o desafio e o objetivo. E aí a gente começou a fazer pesquisa, né, pensando de novo naqueles processos que a gente estava falando. E o primeiro ponto de partida foi a arquitetura, obviamente, né, impossível ignorar o prédio em si, do Oscar Niemeyer, que é icônico e maravilhoso. O logo atual, que a gente achava que era um pouco problemático também. O modernismo, que é outro elemento que na nossa pesquisa era muito importante, né? O contexto histórico desse museu, que ele foi desenhado nos anos 60, apesar dele ter sido construído só nos anos 2000, a gente precisava muito considerar, né, esse legado histórico da cidade de Brasília, do Oscar Niemeyer, e de onde vem a arquitetura. E aqui, na verdade, a gente está falando de desafios ali no cantinho, mas não é desafios. Aqui é só uma frase do Niemeyer, que a gente usou como inspiração também. Vou ler rapidinho. Não é um museu de obras fixas, mas um espaço contemporâneo, um museu de ideias, do experimental, que possa receber uma série de exposições e obras do Brasil e do mundo. E por último, e talvez o mais importante que a gente considerou, foi a vida em torno do museu. Então, além de ser um museu que tinha exposições de arte e várias obras incríveis, ele significava muito além disso. O museu ele era um lugar em que as pessoas se encontravam, onde funcionava quase como uma praça. Tinham protestos, tinham performances musicais, tinha performances de dança. A gente gosta desse papel do museu como um lugar em que, mesmo que você não entrar no museu, mesmo que você não for ver uma exposição, ainda assim é um lugar presente na cidade, importante para várias atividades que acontecem ao redor dali. Assim. Então, essa ideia de que o museu existe dentro, mas também ele consegue impactar o que existe em torno dele. Então, a gente ficou muito com isso na cabeça, né, de como fazer uma identidade que converse com o que está acontecendo no museu, mas também com a cidade em si. Dentro quanto fora. Então, a gente tentou simplificar isso ao máximo com 3 atributos, que é o que normalmente a gente tenta fazer com os nossos projetos. E esses atributos foram moderno, né, de novo, o legado histórico da arquitetura e da cidade de Brasília, aberto, ou seja, a amplitude, né, do museu, que é um elemento muito característico, essa ideia de ser leve e acessível, que é muito a relação do público com o museu. Então, a gente a gente apresentou 2 direções, acho que por questão de tempo a gente vai apresentar só a direção que foi selecionada, né, mas a gente estava pensando muito nessa relação entre o dentro e o fora, entre o modernismo e as formas geométricas, então a gente começou a olhar para o museu uma visão aérea. Sim, e eu acho que além disso também, acho que uma das coisas, assim que a gente começou o projeto, uma coisa que a gente já sabia é que a gente não gostaria de replicar no logo a arquitetura do museu de uma forma tão figurativa e tão óbvia, que é o que acontecia no logo antigo, né? No logo antigo, na verdade, é baseado em um esboço do Oscar Niemeyer. Sim. Que, enfim, acho que tem muito o valor, né, de ser um rascunho do Oscar Niemeyer, mas a gente acredita que quando as pessoas pensam no museu, elas não pensam necessariamente no rascunho do museu ou no logo do museu, mas elas pensam muito na arquitetura do museu, no que o museu representa. Então, uma coisa que a gente queria era não tirar esse protagonismo do prédio, que já tem, enfim, um impacto muito grande, e já no imaginário das pessoas acho que já cumpre um papel muito grande, mas sim criar uma identidade, criar um sistema que conseguisse ser conseguisse suportar a arquitetura que já existe, né? Fosse complementar ao prédio em si. Então, o logo que a gente criou, na verdade, ele une 2 formas geométricas muito simples, o quadrado e o círculo. A gente achou que isso conversava muito com a estética modernista, né, a simplicidade do modernismo, e também criava essa relação entre o dentro e o fora, esses 2 espaços, e a relação entre esses 2 espaços. Então, o que a gente estava chamando de relação simbiótica, existe essa palavra em português? entre esses dois mundos. E aí, a gente deu muito mais ênfase ao nome do museu, principalmente porque, através de pesquisa, a gente descobriu que todo mundo em Brasília chamava o museu simplesmente de museu,
e simplificava muito a forma com que as pessoas tratavam, né, porque é um nome muito longo. E esse logo, ele se expande, ele vira um sistema em que a gente pode trabalhar com fotografia, vídeo, arte e misturar arquitetura com arte, com pessoas e demonstrar como esse espaço flexível e sempre em mudança. Sempre tem uma conversa com o que está dentro, o que está fora, e o logo acaba virando uma plataforma para todo esse conteúdo também. Então agora a gente vai passar um pouquinho por várias aplicações do museu, de como que o museu está sendo, como que esse design está sendo aplicado hoje em dia, desde a sinalização da entrada. Então a gente criou um sistema que eles mudam mensalmente com as exposições novas. A gente escolheu essa fonte chamada Founders Grotesque, e a Founders, acho que isso volta muito àquele assunto que a gente estava falando sobre cada decisão ser muito baseada no contexto, né, do que você está fazendo. Então, quando a gente pensou em modernismo, a gente fez pesquisa tipográfica e a gente encontrou a Founders, que é essa fonte que é baseada na Grotesque, número 7, que é uma das primeiras fontes Grotesque do mundo, que foi redesenhada recentemente, e se chama Founders. Então, a gente gostou muito dessa relação entre o modernismo e o contemporâneo. A gente achou que fez muito sentido para o museu, principalmente pelas formas super geométricas e as curvas das letras e a relação que isso tem com a arquitetura do museu. Então, a gente criou alguns estilos tipográficos também. Isso fica ainda mais claro quando a gente chegou na fase de guidelines. Aqui, de novo, a gente já viu o modernismo, né? Mas acho que uma coisa legal para falar sobre isso é que, acho que a gente não comentou muito, que acho que foi um dos comentários quando a gente, principalmente quando a gente mostrou a identidade do As museu. As críticas, né, da cena de design. Principalmente para as pessoas daqui, enfim, dos Estados Unidos, que não são do Brasil, e todo mundo, uma das críticas que a gente recebeu foi que a identidade do museu era muito suíça, muito europeia, e não era, de certa forma, brasileira. E não só isso, acho que muito da crítica veio de que a gente estava seguindo uma tendência, né? Uma tendência de design para o museu, sem entender que, na verdade, o Brasil, ele cumpriu um papel muito importante no movimento modernista, e que Brasília, principalmente, cumpriu um papel muito importante no modernismo. Sim, então, assim, obviamente, o modernismo brasileiro, né, em design foi inspirado pelo estilo europeu, mas eu acho que é muito importante reconhecer também tudo que foi criado no Brasil e todo o histórico, né, dos designers brasileiros e tipo, das coisas que aconteceram na cena brasileira mesmo. Então, acho que para a gente foi muito importante olhar, principalmente para esses materiais. Por exemplo, o pôster que está no topo à esquerda foi um pôster que foi criado para a abertura do museu. Uhum. Então, a gente olhou muito para essas referências que fazem parte da história do design brasileiro. E aí a gente criou um sistema. E aí, quando a gente fala de sistema, a gente tem que imaginar todos os usos possíveis do museu no futuro e criar um sistema que consegue se adaptar e ser flexível o suficiente para todos esses cenários. Então, e nesse caso em específico, quando a gente pensa no museu, a gente tem que pensar que é um museu público, né? Então eles não têm muitos recursos. Então, um dos desafios também foi criar um sistema relativamente simples de executar, para que você consiga criar bastante peças sem ter que gastar muito tempo. Então, a gente criou um sistema bem direto ao ponto, bem simples, com regras bem claras também. E aqui a gente vai ver como que esse sistema ele se desdobra em várias aplicações. Tipo, um pôster bem grande. A gente começou a quebrar esse sistema também e trazer fotografia. E uma curiosidade sobre esse pôster, que eu nunca contei, é que essa foto, na verdade, foi uma foto que eu tirei quando eu tinha 14 anos, quando eu estava em Brasília, há muito tempo atrás. E aí eu nem sei como que eu encontrei essa foto nos meus arquivos. E aqui exemplos de como esse sistema pode se adaptar também, usando a foto estourada no fundo, ou usando como uma moldura.
Aqui foi para a Bienal, que foi a primeira exposição que eles fizeram depois que lançou o museu. Então a gente testou também, né, várias situações diferentes, e uma das ideias que a gente teve foi usar o logo como meio que um portal, né, e imaginar esse círculo como esse elemento extremamente dinâmico. E a nossa sugestão para as bandeiras de Brasília foi literalmente cortar as bandeiras para você sempre enxergar o céu. E o céu, ele é uma coisa muito interessante em Brasília, porque todos os prédios, eles têm que ser bem baixinhos. Então, o céu, ele já é um elemento bem característico de Brasília. E aí, aqui, por exemplo, o guia do museu, o adesivo de identificação, o crachá. Então, de novo, usando o logo como um portal, né, para apresentar as pessoas que trabalham no museu. Aqui só para ver mais ou menos o museu por dentro também, aquela ideia dele ser muito aberto, muito amplo. Aí, ideias de sinalização também. E aqui tinha um outro desafio específico, que é o fato deles não poderem ter sinalização fixa. De acordo com a legislação de Brasília, eles não podem ter sinalização do lado de fora. Então, tinha que ser um sistema fácil de criar e móvel. Por causa da arquitetura do museu também, né? Que eu acho que tudo é muito mais delicado por ser um prédio do Niemeyer. Também. Sim. Aqui, posters de divulgação também, out of home. Aqui outros exemplos. Então, aqui você vê como a gente pode usar o sistema para focar mais no museu de vez em quando, ou às vezes num artista específico, uma exposição específica. E aí também a aplicação de cartão de visita e stationery, como é que fala? Papelaria. Papelaria. Então a gente fez bastante coisa, inclusive o site que a gente colaborou com esse estúdio de Barcelona de brasileiros também, chamado True. E eu acho que eles fizeram um trabalho incrível de como traduzir a identidade para um contexto digital interativo também. E eu acho que esse site deve entrar no ar em breve. Acho que uma coisa que é importante falar que a gente não comentou ainda é que muitas das iniciativas que estavam previstas para acontecer no lançamento da identidade nova do museu acabaram sendo, obviamente, adiadas por conta da pandemia, mas provavelmente a gente está muito, né, com muita esperança de que tudo isso, enfim, vai voltar em breve. Acho que o museu, se não me engano, acabou de abrir de novo e aos poucos, né, com segurança, espero que esteja, enfim, apto a voltar com um programa de exposições, etc., mas a gente está muito empolgado para voltar com as atividades novas. E aí, outro trabalho que foi bem grande dentro desse projeto foi a estratégia de comunicação no Instagram. Então, a gente vai mostrar aqui um pouquinho desse processo de criar o sistema de comunicação no Instagram, que basicamente a gente começou identificando os tipos de conteúdo diferentes, né, que fazem sentido para o museu. Então, primeiramente, arquitetura, então imagens do prédio, porque muita gente também, que são fãs de arquitetura, vão para o museu mais pelo prédio também. As obras, obviamente. Retratos, então quando a gente fala sobre deixar o museu mais inclusivo, mais humano, mais aberto também, a gente achou legal trazer fotos das pessoas que fazem parte do museu, tanto funcionários quanto os visitantes. E fotos, assim, muito sem filtro, né? Mostrando as pessoas de um jeito muito natural, do jeito que elas são. Então, acho que isso está muito também presente na nossa ideia de deixar o museu mais próximo, mais acessível. E aí também os reposts, né? Então, se alguém tagueou o museu, eles podem repostar, que é sempre legal para engajar o público. E aí, por último, mensagens específicas.
Então, coisas mais informativas mesmo, tipo, o museu está aberto, nova exposição, horário de funcionamento diferente, enfim, todos os tipos de mensagens possíveis. E também as montagens. Então, a gente trouxe o logo para dentro do Instagram e virou essa ferramenta para eles misturarem arquitetura com arte, retratos com exposições. E aí também a gente começou a pensar em como o carrossel, que é uma ferramenta do Instagram, pode ser usado para contar essas histórias também. Então pode ser, você abre com a obra e depois tem um informativo sobre a exposição, ou tem 2 obras, o informativo, ou a obra, depois você apresenta o artista, informativo. Então a gente pensou em todos esses cenários de como o museu pode misturar as informações para contar o que está acontecendo. Ou começar com um crop mais fechado da obra e depois abrir. Aqui mais um exemplo disso. Isso é muito assim, entendendo a importância hoje em dia do Instagram, enfim, de essa comunicação em social media para o museu hoje em dia é muito importante. O museu, né, acho que além do espaço físico, social media acaba sendo uma forma em que o museu também se comunica e acaba sendo o museu também, mas em uma outra mídia. Uhum. Então, acho que vem muito dessa necessidade, principalmente para uma instituição pública que não tem tantos recursos para fazer comunicação e estar em outros lugares, eu acho que... Sim, mas independente disso, eu acho que todos os nossos clientes hoje em dia, 100%, a gente bota muito foco em social media, Instagram, e é o jeito em que a maioria das marcas se comunicam com o público hoje em dia. Então, é bem normal e necessário fazer esse tipo de trabalho mais detalhado mesmo. Aí essa ideia de fazer panorâmicas também, que a gente achou legal. E aí a gente começou a montar alguns grids para eles, para as primeiras 3 semanas, e depois eles meio que seguiram em frente e estão fazendo um trabalho incrível, postando acho que quase todo dia, seguindo esse sistema. Acho que aqui mostra um pouco do que eles têm feito e tá ficando bem legal. Aí aqui outras aplicações de newsletter, que é importante também, e sinalização, né? Lembra voltando para aquela página que a sinalização estava uma bagunça, acho que grande parte do trabalho também foi criar um sistema flexível, mas que trouxesse uma linha que era contínua entre todos os pontos de sinalização. Então pode ser tipografia bem grande, bem expressiva, que a gente acha legal, contrastado com o minimalismo, né, da arquitetura, ou momentos mais explicativos também, por exemplo, essa parede de bem-vindo, até a sinalização bem pequenininha, descritiva das obras, e também a sinalização fixa. A gente cria um sistema que unifica isso tudo. Aí também fizemos merch, né, para a loja deles. E aqui uma sacolinha também, usando aquela mesma lógica, né, do logo ser vazado. E por último, que foi a nossa última entrega, que a gente terminou, acho que faz um mês, eu acho. Um mês por aí. Isso é um projeto que começou há quase 2 anos atrás. A gente fez a última entrega mês passado. Inclusive, a gente fez essa entrega junto com o Glauber Sampaio, que é um amigo nosso, que é um ótimo designer também. Uhum. Mas esse é o sistema que a gente criou para poder dar essas ferramentas para os times do museu, para os colaboradores do museu e parceiros para executarem todas as peças daqui para frente. Então, esse foi o museu. Acho que a gente pode abrir para perguntas agora. Deixa eu ver aqui. Eba, tá rolando ainda. Já pensou se não tivesse? Gente, Oi.
Muito obrigado. A gente vai abrir. Primeiro, eu quero falar um comentário. Esse trabalho é incrível. Eu gosto particularmente da parte que vocês usam da bandeira para brincar com o cenário do céu e tudo mais, e principalmente de Brasília, né? Porque Brasília é toda plana, então, independente do local, do ângulo, do local que você estiver, você vai ter uma outra visão daquela esfera ali do seu horizonte. Então, eu acho que isso foi muito esperto mesmo de vocês. Foi incrível. E agora a gente vai para algumas perguntas, eu selecionei aqui. A gente tem muitas perguntas de como que quais que são os desafios de abrir um estúdio no exterior. Mas primeiro a gente quer falar da Marcela. Marcela mandou várias perguntas e como que é lidar a convivência, o trabalho e tudo mais. Boa pergunta. Olha, a gente está aprendendo ainda. Sim. Eu acho que a quarentena foi um grande teste, né? Porque antes a gente ainda tinha mais distância. Agora a gente está 24 horas por dia juntos e é intenso, mas eu acho que assim, no final das contas, a gente se dá muito bem, né? A gente se entende muito. Então, a gente se casou faz pouco tempo também. A gente se casou no meio da quarentena. Mas eu acho que vai muito assim da gente, no final do dia, apesar de, obviamente, tipo, existirem discussões e a gente não concordar em tudo e ter essa coisa muito intensa, assim, de, tipo, muitos projetos e muita coisa acontecendo, mas acho que tem um objetivo em comum sempre, né, que eu acho que é fazer o estúdio acontecer e fazer o estúdio crescer e trabalhar junto para que isso aconteça. Então, acho que no final do dia, os nossos objetivos são muito alinhados. Então, acho que por isso que dá certo. Sim. E também a gente tem que ter limites, né? De saber quando é hora de falar sobre estúdio e trabalho, quando é hora de não falar. Não sei se a gente tá... O Léo, ele tá falando isso para você mesmo, né? Pra você mesmo lembrar disso. Eu tô falando que o Felipe me conta. Mas, eu acho que faz parte, ter limites e tentar separar um pouco o trabalho e vida normal, vida social. Não sei se a gente está ainda, tipo, acho que dá para a gente melhorar com certeza nesse quesito, mas tá tudo... Acho que como eu falei, acho que desde que os objetivos estejam alinhados, eu acho que, enfim, esse é o ponto mais importante para conseguir trabalhar junto e, enfim, ter uma relação também. Uhum. Aí a gente vai falar um pouco agora sobre os desafios, os principais desafios. Vou colocar a pergunta da Clarissa. Quais foram esses desafios para estabelecer? E também vou linkar com uma outra da Marcela, que como é que é o cenário do estúdio na pandemia, porque todo mundo teve que se adequar, né? Então, imagino para vocês que abriram o estúdio agora, então se adequar também à pandemia é uma outra coisa, né? Sim. Eu acho que os desafios, assim, mais a parte burocrática de abrir uma empresa e de fazer um negócio acontecer, isso foi muito fácil, na real, assim, tipo, aqui nos Estados Unidos, para você abrir uma empresa, a gente conseguiu abrir pela internet em, sei lá... Uma semana. Muito rápido. Então, do ponto de vista de burocracia, acho que foi muito simples. Mas essa é a parte de abrir empresa. Mas aí tem uma outra parte que é muito mais complicada, que é a questão de imigração e visto, que aí é aonde complica bastante. E foram muitos meses de papelada e advogado. A gente teve que atualizar o nosso visto para conseguir, enfim, ser autossuficiente para conseguir abrir o estúdio sem depender de uma outra empresa e tal. Então, obviamente, acho que esse é um outro um assunto que a gente poderia ficar conversando durante muito tempo, né? Sobre a necessidade, sobre a dificuldade de conseguir visto como imigrante, etc. Mas acho que do ponto de vista legal, assim, de abrir uma empresa, super tranquilo. Mas eu acho que o principal desafio é que o risco, eu acredito que o risco de abrir uma empresa, de ter um negócio numa cidade em que os custos são tão altos e tudo é tão caro, é muito maior, assim. Então, acho que
Às vezes a gente se dá o luxo de poder cobrar mais por um projeto, mas também, ao mesmo tempo, acho que os riscos de tudo é muito maior. Então, acho que isso é uma coisa que a gente também, aos poucos, está aprendendo a lidar e aprendendo a ser mais organizado em relação a isso. Acho que o maior desafio, no final das contas, foi a gente conseguir se estabelecer, se apresentar e ser respeitado dentro do mercado e da indústria, considerando que nós somos 2 imigrantes, que até então a gente abriu o estúdio do nada, né? E em cima disso rolou uma pandemia em que a maioria dos clientes cortou verbas e a gente não tinha... a gente tinha acabado de abrir o estúdio, então a gente não tinha uma segurança financeira para poder nos manter. Então foi essa chuva de problemas que meio que nos assustou um pouco. E eu acho que, pensando no cenário e no mercado, a gente costuma dividir assim, os estúdios de design, pelo menos aqui, enfim, de Nova York, do lugar onde a gente está, tem muitos estúdios muito pequenos que fazem um trabalho muito legal, mas que é muito difícil para esses estúdios tipo, darem um próximo passo e conseguirem trabalhos maiores, de empresas maiores. E eu acho que existem essas empresas maiores que fazem projetos mais corporativos e projetos muito grandes, que já estão em outro lugar, mas que essas empresas também é muito difícil para elas conseguirem projetos menores, mais culturais. Então, acho que o grande desafio, o grande passo para a gente conseguir passar de um lugar para o outro, mas também conseguir voltar e continuar fazendo, enfim, projetos mais culturais. Então, acho que esse grande desafio, que é um desafio que a gente tem... No final, acho que o maior desafio é como é que a gente vai convencer um cliente a nos contratar. É isso. Então, é um trabalho muito grande em relação a como a gente vai se apresentar, como a gente explica o que a gente faz, nossa experiência. E eu acho que isso demanda muito tempo também, né? Acabou que... Isso é um desafio também, essa mudança da gente sair de estúdios em que já tinha uma estrutura muito bem definida e estabelecida, e a gente tinha um papel mais bem definido, né, que era fazer design e apresentar para os clientes, e agora as responsabilidades, elas são muito diferentes e maiores. Então, acaba que o design é só um pedacinho do que a gente faz hoje em dia. Sim. Isso eu acho que é um grande desafio. Mas eu acho que é um desafio que a gente está passando e entendendo e conseguindo superar. Eu acho que é isso justamente de se posicionar como um estúdio que consegue fazer projetos muito pequenos, mas também consegue aceitar projetos muito grandes, assim, né? Eu acho que isso é algo que a gente está... E aí tem a pandemia, né? Que foi a pergunta número 2, que foi outro grande desafio. A gente tinha acabado de se mudar para um espaço novo aqui no Brooklyn, que a gente estava muito feliz, depois de meses montando o estúdio e também, enfim, fazendo a mudança. E aí rolou a pandemia, a gente teve que se mudar, e aí o estúdio ficou todo remoto. Então agora a gente tem um time de 7 pessoas fixo aqui em Nova York, mas todo mundo trabalhando de casa. Então mudou muito essa dinâmica, né? A gente teve que se adaptar a isso. Eu, particularmente, tive um pouco de dificuldade no início, de ter que trabalhar remoto, mas acho que agora a gente está se entendendo melhor e se acostumou com o processo. E muito também do escopo de vários projetos acabou mudando, assim, tipo, a gente estava trabalhando num projeto muito grande que ia ser um evento físico, e daí, no meio da pandemia, esse evento virou um evento digital. E muito assim, numa época em que, tipo, ninguém... Não, sem contar com os projetos que foram cancelados, né? Sem contar com os projetos que foram cancelados, mas esse projeto em específico, assim, a gente estava trabalhando desde janeiro no projeto, daí chegou em março, abril, o projeto teve que ser adiado, não adiado, mas ele teve que se transformar num evento digital, e foi muito no começo, assim, da pandemia, que ninguém sabia muito o que fazer, então... Que era um projeto para a Apple, né? Que a gente teve esse desafio de adaptar um projeto que originalmente era físico e já estava com, tipo, toda a parte de sinalização, de guidelines muito pronta, então a gente teve esse desafio de adaptar para uma versão digital, que eu acho que no final do dia foi um aprendizado muito grande também. Mas muitas das nossas demandas que antes eram de projetos, né, físicos, editoriais, etc., acabaram também se tornando projetos digitais.
Então, acho que também teve esse desafio de, não de mudar o nosso foco, assim, mas de entender o que fazia sentido e o que hoje em dia está fazendo sentido, enfim, para o contexto do mundo. A gente tem uma aqui da Camila. Se existe muita diferença entre a abordagem de um cliente gringo comparados com os brasileiros. E eu vou aproveitar e também puxar uma pergunta minha. Como que é a linguagem? Porque o design ele é universal, enfim, mas cada local a gente vê que tem suas peculiaridades e tudo mais. Então, como que foi, apesar de vocês estarem habituados por terem feito estágios, ter trabalhado muito tempo aí, como que é essas peculiaridades do design brasileiro para o gringo? Eu vi até a live que vocês fizeram de inspirações, vocês pegaram muita capa de disco e tudo mais, mas eu queria que vocês falassem um pouco como que é essa diferença, sabe? Legal. Eu acho que sobre a pergunta da abordagem do cliente gringo para o Brasil, eu acho que não é tão diferente, mas tem uma grande diferença, que eu acho que isso não é nem necessariamente os nossos clientes brasileiros, mas eu acho que, no geral, eu acho que o design ele é mais valorizado aqui fora. Então, é muito mais fácil, quando a gente está apresentando um projeto, a gente explicar o valor e a importância que o design tem para o cliente. Já no Brasil, eu acho que as coisas estão mudando, mas a cultura de design vem muito ainda, está muito atrelada à publicidade. E o que acontece é que tem essa noção de que tudo tem que ser imediato, de que tudo tem que ser... essa mentalidade meio de campanha e não de valor a longo prazo. Eu acho que essa é uma grande diferença que eu vejo. Mas, assim, no dia a dia, em relação à apresentação, cliente, eu acho que é bem parecido. Eu acho que vai muito nesse processo, como o Léo falou, e acho que é uma coisa que a gente já falou em algumas outras lives, etc. O Brasil está muito associado com publicidade e a grana de design também está muito nas agências e eu acho que aqui fora a gente consegue ser visto mais como um parceiro estratégico. A gente tem alguns clientes brasileiros que são ótimos e a gente consegue cumprir esse papel, mas eu acho que aqui fora, nesse sentido, o mercado está mais evoluído em relação ao design ser visto como uma ferramenta estratégica E muito poderosa. Que é poderosa, que está no poder de decisão das empresas, enquanto no Brasil ainda o design está muito associado à publicidade, a campanhas, e a uma entrega mais visual e mais decorativa, para tipo, vamos fazer o design agora para deixar bonito. Porque tradicionalmente o design ele sempre cumpriu um papel dentro de agência de ser meio que a etapa final, depois que a estratégia foi feita, depois que os conceitos e o criativo teve as ideias, eles chamam o designer para dar um tapa, deixar bonito, e é uma coisa mais superficial e estética. Sendo que, na verdade, o grande valor do design é ele ser uma ferramenta estratégica e poderosa que pode fazer uma parte integral do projeto como um todo, da experiência como um todo. Sim. E eu acho que essa é a grande diferença. E eu acho que, sim, existem muitas exceções no Brasil, e eu acho que a gente vê esse movimento acontecendo no Brasil também, tanto que vários clientes nossos são brasileiros e entendem isso. Sim. E eu acho que é importante falar que esse é um recorte também do design quando é relacionado a marcas grandes, a coisas que são mais comerciais, né? Não, assim, necessariamente relacionado a instituições culturais e design editorial, porque eu acho que aí talvez a gente não tenha tanta experiência, assim, para falar sobre o mercado brasileiro. Sim. Aí, sobre a segunda pergunta, sobre as especificações de cada região, né? Eu acho que é uma pergunta interessante, porque acho que estando aqui em Nova York, a gente tem essa visão meio global, né? A gente tem clientes que vêm de várias partes do mundo, muitos aqui dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, e eu acho que o design, com a internet, tem rolado esse movimento de globalização, né? E esse design internacional, em que as estéticas estão ficando mais parecidas, as referências que os designers têm de fora acabam criando uma estética menos variável, que eu acho que é problemático. Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim, né? Por um lado, isso traz acesso
ou seja, você pode trabalhar com designers do mundo inteiro. Por outro lado, as nuances regionais são perdidas. Então, o que a gente tenta fazer é meio que considerar, lógico, a importância do design como uma expressão global, mas sempre pesquisando e se aprofundando nas especificações regionais e levando isso em conta. Acho que, por exemplo, quando a gente falou do Museu Nacional, parte do... Apesar, eu não sei se é um bom exemplo, porque é muito um design internacional, né? Mas a gente trouxe muita pesquisa nesse contexto histórico, e eu acho que é muito importante a gente ter noção disso. Sempre que a gente está fazendo um projeto, pensar no contexto cultural, social, de onde vem, para não ficar essa coisa de ser só design por design. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas acho que é meio complexo mesmo. Não, respondeu. Vamos aqui, porque o nosso tempo está corrido. Eu vou fazer 2 perguntas em uma, que uma é da Fernanda. Se vocês abrem o estúdio, como que é cuidar da burocracia? Se vocês ficam mais com essa parte burocrática, ou vocês ainda ficam na direção da criação e tudo mais? E também vou mesclar com a do Lucas. Quer ver? Vou pegar aqui. Que eu acho muito importante como vocês balanceiam projetos Prolabore e projetos comerciais, porque eu acho que isso que vocês fazem é tudo. E um último comentário, que até o Hudson falou, para vocês continuarem com a Bond, porque ela é incrível. E continuem, por favor. Mas o Bond precisa... A gente precisa dar mais atenção para o Bond. Dar mais atenção, que tá meio de lado, né? Porque esse ano foi muito complicado, esse ano, né? Mas a gente vai, sim, esse é o plano, a gente vai se organizar. Acho que hoje, para responder a primeira pergunta, hoje em dia a gente ainda está muito presente no design de tudo, basicamente. O que é um problema, porque a gente está entendendo como também, enfim, dividir as tarefas e trabalhar com, enfim, dar mais autonomia para os nossos designers e tal. Então, acho que a gente está nesse processo também de conseguir fazer os dois, mas, de certa forma, também dar mais direção. E é um processo que a gente está aprendendo a fazer também, mas assim, a gente ainda está muito no dia a dia do estúdio, e eu acho que é muito importante, eu acho que a gente gosta de fazer design, eu acho que esse é o motivo também da gente ter o estúdio e ter o nosso próprio negócio, porque a gente gosta de fazer, de estar ali no dia a dia. Eu acho que seria muito mais fácil, tanto para mim quanto para o Léo, de trabalhar numa dessas empresas grandes e estar ali só, enfim, fazendo reunião e fazendo a direção e não colocar a mão na massa, mas eu acho que a gente gosta muito de fazer design, então é uma coisa que a gente imagina continuar fazendo. Mas também acho que no nosso dia a dia, a burocracia, ela realmente consome muito tempo. A gente tem uma pessoa incrível, que é o Nicolas, que ele cuida de muito disso, né, e ele tira muito desse peso da parte de administração da empresa, de relação com o cliente, de contratos e tudo isso. E também a Ramya, que acabou de entrar no nosso time mês passado, que também está ajudando com isso. Então, a gente tem um apoio que é essencial. Sem eles, não teria como fazer. Mas ainda, muito tempo é gasto com muitas coisas além de design. São reuniões apresentando para clientes em potencial, contrato, é muita coisa, mas a gente sempre tenta continuar, a gente ainda tá bem mão na massa, e é o que a gente ama fazer, né? Acho que eu não consigo enxergar um cenário em que a gente não estaria fazendo design ainda, então é meio que um meio a meio hoje em dia. E aí sobre... O nosso dia a dia... Não, eu ia falar sobre balancear os projetos. Não, eles perguntam também como é o nosso dia a dia, que é tipo... Enfim, ultimamente a gente, para ser muito sincero, a gente tem trabalhado muito, tipo, tá num ritmo bem pesado de trabalho, mas acho que é muito por conta também, pelo fato da gente ter passado, principalmente em alguns meses da pandemia, a gente passou muito focando no estúdio e fazendo nosso site, e eu acho que de uns 2, 3 meses para cá, ainda bem, os trabalhos voltaram, então acho que a gente está trabalhando bastante, mas está sendo um período bem produtivo, eu acho, então a gente quer muito
focar nesses trabalhos e não ver a hora de poder também apresentar para todo mundo, fazer os case studies disso, porque eu acho que está saindo muita coisa legal. Sim. E sobre a pergunta de projeto pro bono versus projeto comercial, é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer, é uma coisa que a gente dá muito mais valor para os projetos que, de certa forma, dialogam com as coisas que são do nosso interesse, as coisas que a gente acha importante. Acho que a Samba, por exemplo, na revista que a gente fez, é um exemplo disso. Tipo, não tinha como não fazer. A gente quis muito fazer, enfim, a Sambazine, não sei se vocês viram esse projeto, mas é um projeto, é uma revista que fala muito sobre a comunidade queer no Brasil, a cena queer, principalmente, enfim, muito focado em 2019, o que fazia sentido documentar e colocar numa revista. E a gente... Quase todos os projetos pro bono que a gente fez, desde que a gente abriu estúdios, foram com clientes no Brasil. A gente sempre tenta priorizar projetos brasileiros e formas da gente contribuir com o mercado brasileiro também. Sim, acho que acabei de perceber que a gente passou do tempo já, né? Ou tudo bem? Principalmente quando é uma causa aí a gente segura. Porque são conteúdos gravados, dá pra segurar mais um tiquinho. O pessoal tá aqui, ó, falando comigo, eu tô assim, não, gente, calma aí, relaxa. Tá. Não, mas a gente tá terminando de responder a sua pergunta. Mas acho que é isso, acho que quando faz sentido e quando é de uma causa, alguma coisa que conversa muito com os nossos interesses. Ultimamente, para ser sincero também, a gente não tem tido muito tempo de focar nos projetos pro bono, acho que grande parte dos projetos que a gente está fazendo são projetos comerciais, mas ainda assim, nos projetos comerciais, a gente tenta achar iniciativas que, de certa forma, são legais e são importantes para a gente. Por exemplo, recentemente a gente fez a campanha para incentivar a votação aqui nos Estados Unidos da Universal Music, que foi um projeto que entrou como um projeto comercial, mas ainda assim é uma causa que a gente acha muito importante. Então, quando existem esse encontro entre essas duas coisas, para a gente é muito legal, faz muito sentido. Mas, enfim, é uma coisa que a gente sempre tenta encaixar, ultimamente está sendo mais difícil. Então é isso. Meninos, eu queria agradecer para vocês chamando de meninos, né? A intimidade. Muito obrigado mesmo, em nome de toda a Acorde. A gente agradece muito, porque isso é muito importante, ter um peso de um estúdio que está aí em Nova York e aqui para o nosso evento, que é um evento assim, regional ainda, não é um nacional, é um regional. E a gente tem mais algumas perguntas aqui, mas não deu para responder. Qualquer coisa, eu peço a eles para mandar perguntas para vocês. Todo mundo que está online, acessem lá no Instagram, Porto Rocha, acompanhem o trabalho deles, gente, porque é incrível. E é isso. E outra coisa, eu queria falar com vocês, é porque a gente tem o nosso fórum também, que a gente está usando o Discord. Aí, se vocês quiserem deixar umas referências e tudo mais, para a gente postar lá para o pessoal que está assistindo a live. E aí, vocês estão livres. Se não quiser mandar, não tem problema não, todo mundo vai gostar. Mas é isso, novamente, muito obrigado. Legal. Porque foi tudo. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu todo mundo. Me contratar também, estou disponível. Pode encontrar, já estou aqui, ó, livre. Boa, obrigado a todo mundo, e é isso. Pode mandar mensagem pra gente também. Às vezes a gente demora para responder, mas a gente responde. Quer dizer, a gente tenta, vai, não promete, porque o Felipe... Eu respondo, o Felipe mais ou menos. E desculpa pela encheção de saco também, porque a gente estava desesperado, mas enfim, é isso. Valeu. E agora, vou dar se vocês quiserem também, a gente tem 2 conteúdos, que agora é um pré-gravado sobre o design de brinquedo e como que a relação do crescer da criança, que é um conteúdo muito bom, é de um amigo meu, Lucas da Ascensão. E a gente também tem o Fogo no Ballroom, que vai ser uma oficina que a gente tem a Alcione, e ela vai estar ensinando como fazer os passos de Vogue e tudo mais. Tá bom? Demais. Então, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.